Olá, meus grandes amigos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso Lawcast, um programa do canal Por Dentro em parceria da EBRAD, a Escola Brasileira de Direito do ecossistema Ânima Educação. Aliás, fica aqui um grande abraço a todas as instituições do nosso ecossistema, especialmente aquelas situadas aqui em Belo Horizonte, a Milton Campos, a UniBH e também a nossa querida FASER. Hoje recebendo uma personalidade incrível, um grande amigo, um parceiro de longa data, o nosso querido Humberto Cordella, diretor jurídico da Ânima Educação. Muito bem-vindo, Humberto. Que alegria ter você aqui conosco. João, que honra poder sentar aqui nesse sofá, onde grandes nomes do direito já sentaram, juristas de escola. Muito feliz, muito honrado com o seu convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo agradável aqui, para poder trazer grandes informações para o público da EBRAD, do Lawcast, a Milton Campos e todo o ecossistema Ânima. Para nós é que é uma alegria, uma honra recebê-lo, registrando aqui também a presença do nosso querido Gustavo, gerente jurídico geral da Ânima Educação, né? Estamos aqui com o time completo. E aí, pessoal, dizer que para mim é uma honra de ver Humberto aqui sentado nessa cadeira, onde grandes personalidades têm passado, né, do mundo do direito. Conheço a trajetória de vida toda do Humberto, é linda, nós vamos conhecer daqui a pouquinho, não só ele, quanto do Gustavo, que ainda conheci bastante jovens, né? Hoje ainda jovens brilhantes, mas já um pouco mais maduros. E é uma trajetória longa, né, Humberto? Humberto é de Santos, pessoal, né? Os conheci na nossa querida São Judas Unimonte, na ocasião só Unimonte, e de lá para cá uma vida intensa, profissional, uma parceria muito grande. Conta um pouquinho para nós, Humberto, como é que foi essa sua infância, né? Você nasceu em Santos, não é isso? Eu nasci em Santos, eu nasci, fui criado, moro hoje em Santos. Tenho um carinho muito grande por essa cidade, porque é uma cidade acolhedora, uma cidade onde o IDH é um dos melhores do Brasil, então tem uma qualidade de vida muito relevante para minha família. Então eu prefiro pagar o preço de viajar, estar a todo tempo viajando, indo para os lugares, para que elas possam ter qualidade de vida, né? Hoje eu sou casado, tenho 2 filhas, então para nós é muito relevante morar aí na região. E a minha história de vida é muito relevante porque mostra uma certa resiliência e persistência em busca de grandes objetivos, João. Eu perdi meu pai cedo, com 12 anos de idade, e desde cedo eu tive que correr atrás, construir meu próprio resultado, e com a ajuda de Deus eu consegui efetivamente pagar minha universidade, me formar e me tornar um jurista. Eu, com 18 anos de idade, entrei numa universidade em Santos, a Unip, e minha família não pôde pagar os estudos, então eu tive que fazer uma formação técnica, me formei técnico em segurança do trabalho, e ali eu consegui o meu sustento, e com isso pagar a mensalidade da faculdade, que depois me formei na Universidade Católica de Santos, uma instituição bastante clássica no mundo do direito. Muito renomada, né? Renomada, formou ali o ministro Peluso, foi um dos grandes expoentes que a Casa Amarela formou, mas outros tantos juristas de renome. E eu tive a honra de fazer parte do Jubileu de Ouro. Então, fui da turma do cinquentenário da Casa Amarela, e foi uma honra para mim depois poder pagar meus estudos e, com isso, me formar como bacharel em Direito e depois entrar na advocacia, que é hoje a minha grande paixão. Não, é um espetáculo, né, Humberto, essa história, porque mostra, né, pessoal, o quão a perseverança, né, a resiliência, a superação, ela é importante numa carreira. Muitas vezes, né, nós que lidamos o dia a dia com jovens, né, muitas vezes se tem a impressão de uma ascensão meteórica, como foi do Humberto, é meteórica, daqui a pouquinho vocês vão ver, não é? Mas muitas vezes se tem uma certa pressa, um assodamento, e isso acaba por, muitas vezes, atrapalhar ao invés de ajudar. Então é muito importante, eu estou falando aí com você, né, nosso aluno do direito, com toda a nossa comunidade jurídica da Ânima Educação, de quase 80 mil estudantes na graduação e na pós-graduação. Tem que ter paciência, pessoal, paciência degrau por degrau, e que a gente chega lá. Uma formação de excelência, como nós temos aqui, a gente chega lá. E aí, Humberto, então, você passou por essa situação chata, né? Puxa vida, perdeu o pai tão cedo, né? Tão jovem, né?
mas imagino que eu te conheço de longa data, que você tem um apreço pela família. Esse é um valor muito importante. Aliás, você tem uma família linda, né? Obrigado. Forte abraço aqui para a Bruna, para as meninas, das 2 princesinhas, né? Sim. Conta pra gente das meninas um pouco. João, são os meus grandes tesouros, né? É até difícil não falar sem se emocionar, porque eu creio que o maior e melhor cargo que eu ostento hoje é de chefe daquela família, sabe? Então, poder educá-las em princípios e valores que nós acreditamos, para mim é uma grande honra. Eu creio que isso é o maior e melhor função que eu desempenho hoje. Né? E você estava falando, João, acho que é importante trazer um pouco esse contexto para a audiência, porque eu recordo como se fosse hoje, eu fui trabalhar como técnico de segurança do trabalho na Cosipa, que depois foi adquirida pela Uzi Minas aqui, sim, de Patinga, né? É outro vínculo muito grande de Santos, né, com BH, com Minas Gerais, né? A Uzi Minas, uma grande instituição aqui que tem tanta tradição e que foi para Santos através da Cosipa, né? E eu lembro como se fosse hoje, eu trabalhava lá como técnico de segurança do trabalho, eu conheci um grande perito judicial e como eu tinha essa veia já voltada para o direito, que foi implementada pelo meu tio, né, o Célio, você conhece bem. Comecei aqui um grande abraço ao nosso querido amigo Célio, um brilhante advogado também, e que, puxa vida, tenho o prazer e a honra de conhecer e ter uma parceria de longa data. Exato. E eu comecei lá como office boy, João, com 15 anos de idade, lá que eu despertei a paixão pelo direito. E aí, quando eu saí, fui trabalhar como técnico de segurança do trabalho, lá na Cosipa, eu desenvolvi skills e habilidades que eu utilizo até hoje no mundo corporativo. A apresentação, o oratório, eu lembro que tinha o lançamento da pedra, que era um dia sem acidente de trabalho, eu usava aquele palco ali para expor os trabalhos que a gente fazia. E eu conheci um grande perito judicial e eu trabalhava com ele fazendo as impugnações e ajudando na confecção dos laudos de insalubridade e periculosidade. Então, mesmo estando na segurança do trabalho, eu conseguia ter esse affair com o mundo do direito. O doutor Gustavo, então quer dizer que o doutor Humberto teve um passado com o pé aí no direito do trabalho, hein? Agora que eu estou descobrindo isso, sabia? Eu não tinha essa... Pois é. E eu lembro que eu apliquei muitas coisas que eu aprendi na segurança do trabalho hoje na minha vida no direito. E lá pelas tantas, João, quando eu estava no 3º ano, na época ainda era anual, eu tomei uma decisão relevante. A minha decisão eu preciso viver para o mundo do direito. Então, eu tomei uma decisão de pedir demissão da empresa que eu trabalhava, vender meu carro e pagar a universidade integralmente para não correr o risco de ter que parar de novo, como eu tinha parado lá aos 18 anos de idade. E essa foi uma decisão bastante acertada, e eu lembro que, à época também, sobrou um dinheirinho e eu fui fazer o Damaso de Jesus, curso preparatório para concurso, porque na época eu tinha a intenção de ir para a carreira pública. Então, eu queria ir para a magistratura, então entendia que eu deveria estudar e passar mais tempo da minha vida dedicando a isso. Então, vendi tudo e fui trabalhar no escritório do meu tio, na época como estagiário, e estudar para concurso público. Ocorre que veio a emenda 45, e aqueles 2 anos que você poderia utilizar do estágio dentro das instituições de ensino, não poderiam mais ser utilizados, eles só contariam 3 anos a partir do bacharelado. Então eu tive que modelar novamente minha vida, replanejar, e aí foi engraçado porque acabou o dinheiro, eu estava estudando 10, 12 horas para concurso público, eu não me dava o direito de ler nenhum outro livro que não fosse da área jurídica, porque eu queria efetivamente a carreira pública, só que eu tive que ir para a advocacia, e foi aí que eu comecei então a advogar lá no escritório do Célio, e tempos depois fui para o escritório da Clara, onde tive a honra e o prazer de conhecê-los, e aí minha vida efetivamente mudou da água para o vinho. Esse momento, aliás, foi muito importante, porque fui apresentado ao Humberto, ao Gustavo, né, a doutora Clara, pelo meu querido e dileto amigo, Felipe Chiarello. Felipe, aquele abraço, também um ilustre jurista, diretor do Mackenzie, né, da Faculdade de Direito do Mackenzie, enfim, um expoente também no ensino jurídico e na docência, né, em geral. E, puxa vida, Felipe, um grande prazer poder estar aqui hoje entrevistando o Gustavo, né, que é seu discípulo, e Gustavo não, Humberto, o Gustavo está aqui conosco também, dois discípulos aí da sua linhagem, tá bom? Um forte abraço, Felipe, tudo de bom para você, meu amigo.
E aí foi legal, João, porque eu lembro que quando eu fui para o escritório da Claro, eu cheguei lá com uma bis, e eu ganhava na época R$ 500. E por isso que eu quero enfatizar bem essa história, porque o que você está vivendo hoje não significa que vai ser o resultado que você vai aceitar por resto da sua vida. Respeite os começos. Acho que essa é a mensagem mais relevante que eu quero colocar aqui para você que é hoje estudante de direito. Respeite os pequenos começos, porque toda a base, toda a formação veio exatamente desse momento, João. Eu lembro que eu estudava para a carreira pública e ali eu comecei a entender coisas relevantes que eu utilizo até hoje, e a gente já conversou isso fechando os bares aqui de Belo Horizonte, né? Em conversas filosóficas intermináveis, que é quando você tem clareza dos institutos jurídicos, das naturezas jurídicas, dos efeitos, dos alcances, você consegue fluir por todas as áreas do direito. E essa formação que eu tive lá da Casa Amarela e depois da Mas de Jesus, na época, João, eu tive aula com o Capês, com Roque Antônio Carrasa, tive aula com Cássio Scarpinella, tive aula com grandes nomes do direito e ali eu tive a grande compreensão de que o direito de fato é único, é uno, e que esse compartilhamento em disciplinas, ele só funciona no mundo acadêmico, mas no final do dia, o direito é uma coisa só. E ali, uma chave poderosa mudou na minha mente e eu comecei a ter grandes resultados, então, a partir disso. E lá nessa época que a gente estava na Unimonte, eu lembro como se fosse hoje, de novo, eu uso muito esse exemplo hoje no jurídico, né? Costumo dizer o seguinte, ó, quem encostou o umbigo no balcão sabe exatamente como é que funciona o dia a dia. Então, não tem história que alguém me conte que eu não tenha vivenciado na prática. Então, isso traz muita clareza de como dar a direção hoje, né? E eu lembro que, na época, a gente assumiu a Unimonte, foi a segunda instituição que a Anima adquiriu, e 3 grandes problemas assombravam a Unimonte, né? Primeiro, o número de processos, que era relevante. Segundo, a ausência de CND, né? E terceiro, obviamente, a parte econômica que precisava ser reestruturada. E eu lembro que a gente cuidava na época de 500 processos cíveis, Gustavo cuidava acho que uns 200 trabalhistas, e a gente fazia tudo isso à mão, João, olhando cada processo, confeccionando cada defesa. Na época não tinha ChatGPT, o máximo que tinha era uma pesquisa no Google ali da jurisprudência para dar um entendimento de qual era a direção que o tribunal estava seguindo em determinada matéria. Humberto está falando de 2009, viu, pessoal? Exato. E foi... Desculpa, 2006, né? 2006 foi a aquisição, a gente entrou em 2008, e eu lembro assim que a gente construía as defesas manualmente, de forma artesanal mesmo, olhando para aquela situação, e aquilo trouxe tantas vitórias relevantes, né? Assim como quando a gente foi, e com a sua grande ajuda e do Rosseto, enveredamos lá pelo caminho de trazer a CND de volta para a Unimonte. Eu não sei se você recorda o dia que foi eu, você e o Marcelo entregar a CND para a professora Maria Otília, né, que era a família que conduzia a Unimonte, de quem nós adquirimos. Ela chorou, ela ficou emocionada. Eu lembro a frase dela até hoje, João, tão impactante. Ela falou assim, eu achei que eu ia morrer e não ia ver esse documento. Pessoal, então assim, relembrando aqui, né, eu na época diretor jurídico, o Humberto e o Dr. Gustavo, que aqui estamos prestigiando, né, nessa entrevista, o escritório terceirizado, né, da doutora Clara, eles tiveram, poxa, uma atuação muito brilhante, muito relevante. Disso surgiu uma oportunidade, uma vaga nossa, né, no jurídico. Né? Eu convidei o Humberto para ser nosso gerente. Gerente de contencioso. Gerente de contencioso. Fica aqui também um grande abraço ao meu querido amigo Luiz Benfica, que era gerente de consultivo. Gerente de consultivo. E ele foi numa ascendente muito grande, muito entregador, não é? Um jovem extremamente dedicado, brilhante, e como todo jovem, às vezes um pouco assodado, um pouco ansioso. Eu brincava isso com ele, e ele vem aperfeiçoando isso de maneira brilhante. E aí, pessoal, surgiu uma oportunidade, não é? Um convite do Marcelo e Daniel, que fica aqui, meu abraço ao presidente da Anima Educação e o presidente do Conselho de Administração da Anima, né? Para poder, enfim, assumir a Milton Campos, ser presidente da Milton Campos e também da Escola Brasileira de Direito.
e a gente precisava realmente de escolher alguém para tocar o jurídico. A Procuradoria fica com alguns processos mais, vamos dizer assim, mais complexos, mais relevantes, que envolvem toda a instituição, e, puxa vida, precisávamos de um diretor jurídico para... E o Humberto, nessa altura, já era meu diretor adjunto, né? Exato, exato. Eu saltei aqui uma etapa. Veio galgando, né, de forma brilhante, saiu um pouquinho para empreender. Exato, né? Exato. Eu tenho uma honra e um carinho muito grande por essa história. E aqui vai, de novo, uma outra direção bastante relevante. Não há narrativa que se sustente diante de resultados. Então, eu lembro, como se fosse hoje, o carinho e a vontade e o apreço que eu tinha por esse cliente na época, porque era um cliente externo, né? E a gente tinha uma entrega apaixonada, João. A gente não pode perder esse brilho, a gente precisa ter essa entrega apaixonada, esse resultado, esse amor pelo resultado. Então, a gente sentava e discutia, e fazia, e buscava, e construía teses, e fazia sustentações orais tão relevantes, né, que não podem ser perdidas. Hoje em dia, alguns, o juiz não lê. Ele lê sim, mas você tem que tornar isso atrativo. Você tem que escrever de uma forma em que aquilo fique gostoso, prazeroso. Imagina um juiz tendo que ler diversos processos. E aí você não escreve de um jeito que é cativante. Aquilo fica chato, enfadonho. Tem que despachar, né, Humberto? E despachar. É um hábito que às vezes está se perdendo. Conversar com o juiz, entender que ali é um ser humano e que está disposto a te ouvir desde que você tenha algo relevante a dizer. E então, João, eu lembro que a gente construiu esse resultado consolidado e você fez aquele convite à época para mim, em 2015, para assumir como gerente de contencioso, e eu fiquei muito honrado com aquilo e assumi aquele compromisso, sem nem saber o que era a gestão na época, eu sabia o que era o direito. Advocacia. A advocacia, por quê? E isso é um outro ponto, né, João? A gente já falou isso algumas vezes. A universidade não prepara hoje para esse mundo corporativo, né? Então, acho que quem vai falar aqui hoje é sobre advocacia corporativa, né? Esse universo do jurídico interno. E eu tive que aprender, né, João? E aí tive grandes professores como você, Marina Guelma, que me ajudou muito. Um abraço para a querida Marina Guelma, que também foi diretora adjunta, quando o Humberto era gerente, e que agora é nossa diretora de RI, nossa vice-presidente. Um grande abraço para a Marina também, gente. E aí eu tive que aprender na prática como é que faz essa gestão e assumir à época o contencioso. Lembro também que o Rosseto também ajudou muito a introduzir esses conceitos. O Rosseto e Marcelo, né, foram grandes mentores de todos nós, né? Então, puxa vida, Rodrigo Rosseto, nosso vice-presidente, né, a quem o jurídico hoje todo está vinculado. Rosseto, você, né, um mestre em todas as áreas, né, cara espetacular que nos ensinou muito dessa gestão, né? Inclusive a mim, que também, Marcelo, Daniel, Rosseto, enfim, Escobar. Gente, muita gente. Átila, puxa vida, Átila Simões da Cunha. Exato. E a gente que tinha essa vivência, né? Eu já na Ânima há mais de 30 anos, porque eu estou na UNA antes de estar na Ânima, antes da Ânima existir, né? A gente tinha essa vivência do jurídico, né? Sim. Mas o mundo corporativo ele é bem diferente. Totalmente, né? João. A gestão, né? Isso tudo precisa de técnica, de método, né? Exatamente. E é engraçado porque quando a gente está do lado de cá, né, como escritório, a gente olha para aquilo e fala assim, mas como não conseguiu uma testemunha? Mas como não conseguiu o documento? Mas como não fez isso? E depois que a gente vai para o lado de lá, a gente vê a realidade de uma empresa com todos os compromissos e todas as realidades não é tão simples quanto parece. E na época de 2015 a gente assumiu esse compromisso e internalizou alguns conceitos bastante relevantes e conseguiu construir resultados muito bons, até que um dia o empreendedorismo me picou. E eu lembro, como se fosse hoje também, em 2017, eu cheguei para o João e falei, João, eu montei uma startup, a gente validou a hipótese, deu certo, o MVP funcionou e eu vou precisar seguir o meu caminho nisso. E aí, João, aquela frase que você me falou foi muito relevante, assim, Humberto, as portas da Ânima continuam abertas para você, mas eu quero que você invista no seu sonho, e você me apoiou naquilo, o apoio do Marcelo
foi fundamental para eu ter paz de espírito de saber, eu estou indo, mas eu deixei aqui grandes amigos, deixei aqui um legado e fui empreender na época, ter uma startup junto com o Felipe de contratos médicos. Então a gente entendeu que havia uma grande dor no mercado, que o médico não tinha hoje grandes instrumentos que o protegia, e o termo de consentimento é uma obrigação legal, então todos têm que ter. Então a gente montou junto com outros amigos, Matheus Benatti, o Bruno Benatti e na época o Krika, e a gente construiu essa startup e eu saí na época para empreender e fazer toda essa parte de vendas e estruturar tudo isso. Até que em 2018 eu recebo uma ligação do meu grande amigo João Batista: Humberto, você tem como vir aqui fazer um almoço comigo? Eu falei, mas meu Deus, sair daqui. E aí, claro, João, você me pediu, eu vou. E ali eu recebi o convite, então, para retornar aí como diretor adjunto. Foi uma grande honra. A Marina foi para o RI, então essa vaga ficou aberta e o João fez o convite, e aí meu coração bateu mais forte. Conversei com os meus sócios, a empresa já estava entrando no break-even, né? já estava no outro momento, já estava entrando com processos mais automatizados. Então eu tive paz também de voltar, e aí como diretor adjunto foi uma outra vivência, e a gente passou por grandes operações, né, João? A gente passou pelo follow-on, 2 follow de follow-ons. capital. Follow-on é uma trajetória muito Exato. rica, não é? Exato. Complexa, árdua, difícil, que é a trajetória da Ânima, né? Exato. Aquisições, muita operação de M&A, esse tempo inteiro, muita. E que o M&A a gente faz tudo internamente, né? Hoje fica tudo aqui vinculado à Procuradoria Geral, mas o apoio do jurídico, né, é muito importante, né, Humberto? Todas as equipes nossas mobilizadas numa operação de M&A, tanto enfim, nas aquisições, né, quanto eventualmente nas próprias expansões, né? Exato. Em 2018, quando eu voltei como diretor adjunto, isso te trouxe muita tranquilidade, né, João? Porque a gente fez aquele combinado de eu ajudar na operação e você ficar mais livre para essas expansões. Exato. Você que foi sempre o nosso grande advogado, nosso grande líder nessas aquisições, e foram aquisições muito relevantes que fez a Ânima mais do que triplicar de tamanho, né? Talvez, porque na época veio a aquisição da Sociesc, da Agis, depois veio a Unicuritiba, Unisul, e aí a aquisição da Laureate. Então, isso foi muito relevante para que você pudesse conduzir isso com maestria e trazer segurança jurídica, porque o ponto do M&A não é só você adquirir uma instituição para crescer, mas você adquirir num formato tal que não te traga um prejuízo relevante lá na frente, né? Então, fazer bem a due diligence, né? Separar bem os riscos, construir modelos que sejam sustentáveis. Aquisição de fundação, o Dr. João foi o pioneiro nisso, foi o case número 1 no Brasil, com a Fundac, depois com a Fundação Unisul. Então, para mim foi uma honra poder fazer todo esse back-office da parte estrutural e operacional que estava acontecendo, para dar liberdade para o craque jogar, rapaz. Não, de jeito nenhum. Eu brinco que eu sou sempre soldado, né? Eu estou aqui para viabilizar as coisas e... Pessoal, a trajetória da Ânima, aliás, essa semana foi 60 anos do nosso querido UniBH. Forte abraço para o nosso querido reitor, professor Sicarini. Foi uma semana de celebrações, comemorações, mas também uma semana de muita lembrança, de reminiscências, né? Sim. E lembrávamos todos nós da complexidade, né, da operação com a Fundac, né, que é a fundação que era a antiga mantenedora do UniBH. Sim. Obviamente que você não adquire uma fundação, você adquire a instituição de ensino, o direito à transferência de mantença, né? Então foi toda uma construção e falamos isso essa semana inteira. Exato. Né? Essa semana inteira, relembrando esse espaço. E uma coisa muito interessante aqui na Ânima, que eu lancei essa ideia e Marcelo e Daniel deram todo o apoio da gente depois lançar um livro de cases, não é? Perfeito. Porque cada operação dessa, né? Cada parceria dessa, cada instituição que veio para a Ânima Educação tem uma história jurídica por trás muito linda para viabilizar toda essa situação. Nada foi aqui operação trivial, convencional. Tudo aqui teve sempre vamos dizer assim, uma complexidade jurídica enorme para poder viabilizar da maneira mais eficiente e segura possível, né? E esse ponto, então, que o Humberto colocou
É muito interessante, né? E que vai combinar, obviamente, com esse movimento. Exato. Né? Que criamos, então, a Procuradoria, alguns assuntos, e a gente tem uma reunião até para o pessoal de casa poder entender essa dinâmica que nós estamos falando aqui, gente, de direito corporativo. E eu acho importante até fazer um histórico um pouco do jurídico agora, olhando bem para o jurídico interno da Ânima. Em 2009, então, com a aquisição do UniBH, surge os serviços compartilhados. O CSC. Né? E aí ali se entende a importância de criar efetivamente uma diretoria jurídica, né? Na época só tinha você, o Heleno e a Ieda. Era o diretor, né? E aí surge, então, né, a diretoria jurídica, ali você fazendo essa condução, com o Luiz Benfica, então é o jurídico 1.0, né, que era o jurídico que tinha uma gerência concentrada, em que contencioso e consultivo era feito ali dentro do jurídico interno. Então, em 2015, quando eu venho, aí há aquela divisão entre contencioso e consultivo, que é o jurídico 2.0. Em 2018, quando eu retorno como diretor jurídico adjunto, aí a gente cria ali o 3.0 e quebra um pouco esse modelo consultivo contencioso, que não foi tão eficaz, porque o que acontecia? O que tinha lá no contencioso não retroalimentava o consultivo. O crescimento, pessoal, vai muitas vezes criando departamentos que não se falam. Não é exato. E a gente viveu isso muito na pele, né, João? Isso foi um grande aprendizado. E aqui a gente já pode trazer isso como aprendizado para toda essa audiência. Essa separação entre contencioso e consultivo, ela não se mostrou eficaz. Por quê? Porque havia essa departamentalização, né, pode dizer assim, e as informações que aconteciam aqui nos processos, elas não retroalimentavam os processos do consultivo, e isso acabava criando um gap muito relevante. Então a gente quebrou e falou assim, não, nós vamos criar agora segmentado. E essa segmentação foi por área do conhecimento, então a gente tinha lá o civil, o trabalhista e o tributário, na época, e aí a gente construiu então gerências temáticas, e a partir daí a gente conseguiu fazer consultivo e contencioso acontecendo ao mesmo tempo. E isso trouxe uma relevância muito grande para modelos preventivos sustentáveis, né, João? Porque eu lembro que o que a gente aprendia dentro do processo, a gente retroalimentava nas consultas, e aquilo foi criando um círculo virtuoso bastante relevante, e implementamos ali um modelo que fez muito sentido. Até que em 2021, com a aquisição da Laureate, aquilo ganha uma exponencialidade surreal. Só para vocês terem uma ideia, na época a gente tinha 1.200 processos para 100 mil alunos. Então era um número muito saudável. Eu lembro que quando com a McKinsey veio fazer toda a parte de integração entre Laureate e Ânima, eu mostrei os resultados que a gente tinha na época, né, João? E aí a consultora achou que estava errado. Falou, não é possível, tem alguma coisa errada. Mas por que tem errado? Não, enquanto vocês têm 1.200 processos, a Laura tinha 10 mil processos para 200 mil alunos. Então era realmente relevante esse número e essa discrepância. E aí com essa exponencialização do número de processos, aí teve que mudar o modelo, e na época então o João subiu para procurador-geral da Ânima, presidente da Milton Campos e da EBRAD. Então o João vai para esse lado mais operacional, e aí eu fico com a incumbência então de construir um novo modelo para um jurídico absurdo, João, porque imagina, a gente sair de 1.200 processos de um dia para 11 mil e 12 mil processos no dia seguinte. Um risco, não sei, João, se você tem essa ideia, nós estamos falando de um risco de quase 3 bi, né, com as ações tributárias. Logicamente, tem ali todo um contingenciamento dos vendedores, nem tudo isso é responsabilidade da Ânima, e muito disso está contingenciado, muito bem conduzido pelo seu escritório da parte tributária, porque a maioria das discussões tem a ver com a parte de imunidade. E ali a gente tinha um universo novo que a gente precisava refletir o que a gente ia fazer. E ali eu tomei algumas decisões bastante relevantes. E aqui, João, eu queria trazer muito esse conceito para a audiência do que a gente investiu para construir um jurídico que pudesse tocar uma operação como essa. 3 pilares: pessoas, processos e sistemas. No âmbito de pessoas, o que a gente fez? A gente aproveitou aquilo que a Laureate tinha de muito bom. Então a gente trouxe a área de contratos imobiliário com a Valessa, que hoje faz um trabalho magnífico, e a gente conseguiu estruturar muito bem não só o atendimento dos contratos, mas também o armazenamento e essa memória, que ela tem isso muito bem. E aí, através de sistemas relevantes, que é o Contracts hoje que a gente usa, integrado com o RP da Ânima, a gente foi para a área de contencioso,
que aí, com a vinda do Gustavo, a gente trouxe uma dicotomia naquele primeiro momento, que era o Cível, conduzido pelo Lester, que é um grande jurista que veio da Unisul, e o Trabalhista sendo conduzido pelo Gustavo. E, diante da magnitude do crescimento do número de processos, a gente tinha 2 gerências regionais, que era, na época, a Gleice e a Marina, e, do outro lado, a Aline e a Carol. Criamos ali a gerência tributária, que cuida também do societário, por conta dos movimentos que a gente faz, que traz otimização, traz uma eficiência tributária, societária relevante, junto com o time do Cata Preta. E aí surgiu o Instituto Ânima como um grande protagonista de projetos sociais. Então a gente sentiu também a importância de criar ali o núcleo social, público social, também por conta da Educa Itapevi. E ali, naquele momento, a gente estruturou, então, nesse formato, com a Jéssica no social, e na época era a Águida, e depois, agora, a Paula. Começamos a trabalhar nesse modelo, então, estruturando bem nessa parte de pessoas, esse modelo que eu acabei de descrever, mas também, João, entendendo que precisava mudar a mentalidade. E acho que essa foi a nossa grande batalha. Isso tem algo que eu me orgulho bastante, foi de implementar essa mentalidade nova, que era a mentalidade do jurídico viabilizador de negócios. Eu não aguentava mais aquele jurídico do não. Então a gente implementou, muito inspirado numa frase do JP Morgan, João, que ele fala o seguinte: eu não contrato advogado para me dizer o que eu não tenho que fazer. Eu contrato advogado para me dizer como eu tenho que fazer aquilo que eu quero fazer. O que eu preciso, né? Exato. E aquilo foi bastante relevante, foi uma mudança de paradigma, porque a gente criou um modelo que eu posso dizer em cruz. Então a gente tem o viabilizador de negócio e logo abaixo o solucionador de problema. Então a gente começou a incutir a mentalidade assim, nós precisamos trazer solução para os problemas. Não é o não pelo não, é o não desse jeito, mas a gente precisa se debruçar e achar com tecnicalidade, com confiabilidade, com segurança jurídica, um modelo que seja sustentável para a companhia, para que ela possa escalar e que ela possa transformar o país pela educação, mas tendo ali uma segurança jurídica relevante. Porque uma empresa como a Ânima, que tem no DNA a inovação, o impacto, a coisa da disrupção, não tem como ter um jurídico engessado. A gente precisava mudar essa mentalidade. Então a gente implementou isso. E aí, então, os viabilizadores de negócios com solucionadores de problemas. Mas, por outro lado, João, diante da magnitude e da amplitude que a operação da Ânima ganhou, eu não podia mais centralizar, eu precisava descentralizar. E como é que descentraliza? Aí veio a autonomia guiada, João. O que é autonomia guiada? A gente dá autonomia para os nossos advogados trabalharem na ponta, mas as guias são princípios e valores que são muito claros. Então você não pode passar disso aqui. É como se fosse uma estrada. Na estrada, você pode ir pela esquerda, se você quiser ir mais rápido. Você pode ir pela direita, se você quiser fazer uma viagem mais tranquila, mais conservadora, vamos dizer. Só que você não pode passar do guarda-reio. Por quê? Porque você vai colocar em risco a sua viagem. Então a gente implementou essa autonomia guiada, e essa autonomia guiada fez com que essa mentalidade aderisse. E ali, e o que é a guia? E aí entra o segundo pilar, processos. Então a gente deixou os processos muito claros. É aqui que você tem que ir, é aqui que você tem que trabalhar. Começamos a investir em olhar para as causas raízes, entender os fenômenos, por que isso acontece. Aí na Trabalhista a gente criou um movimento dos indignados. Eu não consigo entender como é que aquele povo conseguia pagar condenações trabalhistas tão altas. A gente nunca tinha vivido aquilo, né, João? E obviamente aqui não é nenhum demérito, nenhum depreciação ao trabalho deles, que a gente sabe que foi relevante, mas é a mentalidade americana que vigia naquela empresa. Então a gente precisava trazer a mentalidade de dono, que o Marcelo e o Daniel e o Escobar trazem tanto para a gente, né? Por isso que o princípio, a Ânima da Ânima é tão relevante hoje. Por quê? Porque a gente tem um sentimento de dono, a gente se indigna. Eu não vou pagar uma condenação como essa, vamos correr atrás de cartão de ponto, vamos criar modelos sustentáveis. É produzir prova e obter informações, né, pessoal? E eu acho que o mais bacana disso tudo, né, Humberto, é que nós conseguimos criar uma governança muito interessante. Exato. Né? Que essa governança, então, Humberto passa a atuar diretamente com as equipes, não é? E, ao mesmo tempo, há uma reunião semanal que nós temos, né? Sim. Com a vice-presidência, com o Rodrigo Rosseto, com a Procuradoria-Geral e com o diretor jurídico. E esse foro a gente traz todos os processos
e contratos relevantes e questões, vamos dizer assim, que mereçam, né, subir uma alçada para que a gente ali, em consenso, tome uma decisão. E isso dá toda a agilidade. Perfeito. Então, por exemplo, tem uma reunião de societário semanal. Eu queria fazer esse gancho para mandar um grande abraço aqui a Paula Salomão, nossa gerente do tributário e societário. E temos uma reunião com o nosso querido escritório Carta Preta, que também nos apoia em toda essa... Aliás, comandado pelo nosso grande amigo também, Thales, que também já esteve aqui no Lawcast e é um dos patronos da EBRAD, né? Agora em direito societário. E esse ponto que o João está trazendo, lembra, eu falei que era incluso, né? Então a gente tem os viabilizadores de negócios, solucionadores de problemas, autonomia guiada, mas na outra ponta a governança e a transparência, João. E aqui foi um grande golaço, porque a gente não perdeu a memória das coisas e começou a trazer aquilo que era relevante para ser discutido em fóruns relevantes. Então a gente tem a nossa reunião lá semanal, eu, você e o você, que a gente debate o quê? Aquilo que sobra e que é relevante que dois grandes homens como você e o você possam trazer o conhecimento. Porque ele está junto. Que possa trazer esse conhecimento que a experiência trouxe, João, que a vivência trouxe. Então, a gente senta ali e começa a debater coisas. Eu falo, gente, se a gente pudesse gravar essa reunião, João, isso aqui daria tanto aprendizado, porque eu lembro quando a gente falava dos planejamentos tributários, a gente começava num modelo societário que ia migrando pelo tributário, passava pelo direito administrativo, contábil, fiscal. Então, é uma conexão de tantos conhecimentos. É porque o que o Humberto falou agora há pouco, né, pessoal? O direito ele é sistêmico, ele é interdisciplinar. Na universidade, a gente segmenta, como foi lá na Revolução Industrial, não é? Você compartimentaliza e você segmenta para poder facilitar a massificação desse conhecimento, democratizar, levar aquilo para muita gente, não é? Então, por isso que você tem os especialistas, o professor dessa área, daquela outra, e para que o aluno entenda de uma forma mais focada aquela disciplina. E aqui eu já tentando emendar com a nossa academia, né? Perfeito. Mas esse modelo que foi exitoso, porque antes a educação era para muito pouca gente, não era para clérigos e para nobres, não é? Através da Revolução Industrial, que criou esse modelo da industrialização, porque o carro também era assim, não era produzido de forma artesanal, e muito pouca gente poderia ter, né? Aliás, os bens de consumo em geral, bens e serviços de consumo. E com a Revolução Industrial se criou um modelo, né, da departamentalização, da especialização, e que foi fantástico, que trouxe a possibilidade de toda a comunidade ter acesso a esses bens, a produção em escala, e isso veio a servir toda a sociedade. No entanto, o efeito colateral disso é a perda do olhar holístico, a perda do olhar sistêmico, a compreensão dos fenômenos, que eles não são, vamos dizer assim, estanques e nem unilaterais. Os fenômenos são complexos. E você, o advogado que está me escutando, o próprio magistrado que também está aqui conosco, aliás, estamos falando para 20 mil alunos de pós-graduação da EBRAD, né? Além de toda a comunidade do nosso canal por dentro, ou seja, o Brasil está nos assistindo. Então, quando um cliente vai ao escritório de advocacia ou quando o processo chega à apreciação de um magistrado, ele não chega com um carimbo, isso aqui é trabalhista, isso aqui é societário, isso aqui é tributário. Essas disciplinas e esses conhecimentos se interconectam, não é? Sim. E o fenômeno é um fenômeno, como são os fenômenos da natureza, eles têm múltiplas causas e impactos, né? Então, a necessidade da pessoa ter essa compreensão. Por isso que a gente chama a coisa de natureza jurídica. Perfeito. De ter essa compreensão disciplinar, ela é muito importante. E eu estou fazendo esse gancho por quê? Porque foi essa visão que nós sempre procuramos dar, né, Humberto? Foi, João. E eu aprendi muito isso com você, porque eu vim daquele modelo especialista. Eu fiz especialização em Direito Tributário pela GV e depois Direito Médico. E ali eu achava que eu tinha que tornar um bom especialista, mas quando eu comecei a conviver contigo, eu entendi que eu tinha que ser um generalista especialista. Que você tem que ter profundidade em cada ramo do direito para que você consiga ter construções como essa, João, que são complexas e que
envolvem uma gama de institutos e efeitos e naturezas jurídicas diversas, de diversas áreas. Então, ninguém pode dizer que é especialista em algo no direito, porque você precisa de uma gama de entendimentos. Você tem que conhecer direito constitucional, direito do trabalho, direito civil, direito societário, tributário, para você construir ali um modelo jurídico sustentável para uma empresa como essa. Isso e talvez aqui... Claro, nas operações de M&A. Exato. Você tem o contrato, tem o capítulo trabalhista, porque toda empresa tem funcionário. Exato. Você tem o capítulo que é da repercussão tributária daquela transação, não é ganho de capital, né? Retenção, se você faz contratos com uma empresa estrangeira, você Sim. tem a remessa de capitais para o exterior, ou seja, você tem toda uma sistemática tributária muito relevante, muito importante, que pode viabilizar ou inviabilizar qualquer operação. Os atos societários. Então, o direito societário está permeando e amarrando tudo aquilo ali, não é? Uhum. Além do direito civil, por quê? É a alma de tudo, porque é um contrato. Perfeito. Não é? Então, só para dar rápidas pinceladas. E é legal, João, porque aqui também acho que vale a pena a gente trazer um pouco de clareza para o telespectador. Essa é a beleza do modelo que a Ânima ensina, né? Que é o ecossistema Ânima de aprendizagem. Porque o que a Ânima propõe? É justamente essa conexão de diversos institutos num modelo que te traga clareza de que as coisas não são estanques, mas elas são interconectadas. Então, esse jeito que a Ânima ensina, e mais do que isso, né, é essa conexão com o dia a dia. A convivência das diversas áreas, pessoal. Para a gente tratar, por exemplo, de uma operação de M&A, vai vir uma área imobiliária, que a gente chama lá, que a gente acaba tendo que adotar a linguagem do mercado, real estate. Real estate. Então, se você não conversar com o pessoal da área de engenharia, obras, aliás, um grande abraço aqui para a nossa querida diretora Beth Andrade, você acaba não conseguindo perceber, não é, as sutilezas e as questões sensíveis, por exemplo, não só dos imóveis próprios, alvarás, não é? Sim. Certificações do bombeiro, mas também dos contratos de locação. A área de locação é muito importante também numa operação de educação, como é na área industrial, como é na área de petróleo, gás, enfim. Então, além do olhar holístico e multidisciplinar dentro do direito, também com as demais áreas do saber. Exatamente. Né? E eu lembro assim... Contabilidade, pessoal, nós estamos falando aqui, puxa vida, nós temos reuniões semanais em que participam contadores, não é? Aliás, a Andréia, controladores, Meire, fica aqui um grande abraço também. Exato. E é importante a gente ter essa clareza, né, João? Quantas vezes a gente já se deparou com situações em que, por você conhecer o efeito e o alcance dos institutos, você consegue trazer segurança jurídica. Eu lembro quando a gente foi notificado de direito de preferência e a gente correu lá e registrou o contrato na matrícula do imóvel e aí a gente garantiu a perenidade daquele contrato. Ou seja, não, tudo bem, você pode até me dar o direito de preferência, mas lembrando que aquele que adquirir vai ter que cumprir o contrato até o final. É o artigo 54A da Lei de Locações, viu, pessoal? Por isso que esse olhar interdisciplinar e holístico é tão importante, como é, por exemplo, a área de riscos, né? Nós estamos agora o tempo inteiro aqui em contato, né? Eu tenho a honra de ser participante convidado aí do CARF, com um grande abraço à nossa querida presidente Paula Raca, não é? E onde estão o João Rezende, né? Toda a área de risco, Jabor, puxa vida, só craques, né? Roberta, enfim, tem um time muito relevante. Conselho fiscal. Então, essas áreas elas estão muito presentes, não é como a área financeira, que a gente falou aqui, comandada brilhantemente pelo nosso querido Átila Simões, né? A convivência com o conselho de administração, então, toda essa área é muito importante, porque a palavra governança, pessoal, ela foi, vamos dizer assim, emprestada, né? A ONU, quando inspirou essa palavra governança, que lá surgiu isso, ela mimetizou um processo, não é, que aconteciam nos estados soberanos. A palavra foi tomada emprestada de governo. Como a ONU não é um país, eles precisavam de imitar, né, de forma criativa a prática que era adotada, que veio lá de Montesquieu e antes ainda, né, da tripartição, etc. e tal, o sistema de freios e contrapesos. E isso veio a culminar, na verdade,
com a adoção de uma sistemática, né, onde existe o poder executivo, Sim. que é exercido pela nossa diretoria, nossa e de todas as empresas. Existe, e é um sistema parlamentar, tá, pessoal? Existe o conselho de administração, que faz as vezes do parlamento, Sim. não é? Então, é ele quem nomeia, né, a diretoria, nomeia e eventualmente institui. E existe a Assembleia Geral, que faz as vezes do povo, onde estão todos os acionistas e sempre o poder democrático, obviamente, a vontade da maioria com respeito à minoria e fiscalização, não é? E tudo isso, o conselho fiscal, etc. e tal. Eu estou dizendo por quê, pessoal? Esse modelo ele é muito importante que se compreenda, né? Inclusive os papéis envolvidos em cada uma dessa situação. Por isso a advocacia corporativa ela não é para poucos, não é? Se a pessoa não se aperfeiçoar, não conhecer esses meandros, etc. e tal, ela acaba muitas vezes por sucumbir no ingresso, não, Humberto? Perfeito. E aí, João, trazendo um pouco daquele conceito que eu estava falando, quando a gente estabeleceu pessoas com a mentalidade certa, processos com essa governança que você acabou de destacar, o que faltava então? Sistemas. E aqui, João, foi uma sacada muito relevante, porque com a tecnologia a gente começou a trazer pessoas fora dos grandes centros. Porque, você lembra? A gente tinha muita dificuldade. Ou a gente contratava em São Paulo ou em Belo Horizonte. Mas existiam profissionais muito gabaritados. Eu vou citar um aqui que me vem à mente agora, o Ebenezer. Ele é do interior de São Paulo, um menino brilhante. E a gente teve a possibilidade, com tecnologia, de trazer grandes colaboradores, grandes profissionais do direito para intensificar a nossa equipe por conta dos sistemas, por conta da tecnologia. Então, a gente começou a usar sistemas como o NetLex para fazer as consultas, o Legal One da Thomson Reuters para fazer toda a gestão de processos. Hoje a gente usa o Concili para fazer todo o mapeamento nos tribunais, se os processos estão extintos, se eles foram arquivados. Então, hoje a gente tem uma gama de sistemas que nos ajuda a ter um controle melhor da produção e do acompanhamento desse processo no dia a dia. Então, aqui fechou a tríade. Pessoas com a mentalidade certas, processos bem definidos e sistema e tecnologia que nos permite fazer todo o acompanhamento disso. E sempre valorizando, né, pessoal, a prata da casa, não é? Porque muitas vezes a gente fica olhando para o jardim do vizinho, que parece sempre mais florido, não é? E aqui está um exemplo materializado, né, de Humberto que começou no escritório terceirizado, não é? Como advogado, ele e o Gustavo, e hoje galgou esse importante posto, né, de diretor jurídico da Ânima Educação. Como eu vislumbrando aqui, lembrando, né, e vocês vão me perdoar que hoje o jurídico da Ânima é enorme, não é? Sim. O caso do Ebenezer, que o Humberto citou, não é? Que com a tecnologia a gente consegue agregar, não é? Valorizar aquele profissional lá da ponta, né? Aquele que está com a gente, que conhece a história, né? Que tem a alma, que veste a camisa. Sim. Lembro aqui da Aline, né? Que começou como nossa querida estagiária. Juliana Lobo. Juliana, da Fabi. Gente, eu vou cometer injustiça porque não dá tempo da gente lembrar de todo mundo, né? João, só para você ter uma ideia, nós estamos falando, hoje o nosso jurídico tem 60 profissionais. 60 profissionais. E acho que aqui um pouco dessa trajetória que eu tive, né, João, do advogado externo, depois do gerente de contencioso, depois do diretor adjunto, até diretor jurídico nacional, me deu muita clareza de como cada setor funciona, como cada pedaço do jurídico funciona, e isso ajuda muito na hora de dar a direção. Então, por isso que eu falo, eu quero voltar desse ponto, porque hoje existe muito uma ansiedade da juventude em querer chegar logo no alto cargo, passos, né? Mas tem uma jornada, João, e essa jornada ela é recheada de aprendizados. Hoje eu só consigo ter esses resultados que a gente ostenta. Por quê? Porque eu passei por cada uma dessas caixinhas e entendo a dificuldade do advogado na ponta. Eu entendo a dificuldade que o administrativo passa na hora de preencher a guia. Eu entendo a dificuldade que o gerente passa na hora de dar uma direção. Por quê? Porque eu ocupei cada um desses estágios e desses pedaços do jurídico que me dá hoje clareza de conseguir dar boas direções, sabe? E nada melhor do que conhecer para saber, né, pessoal? Gente, puxa vida. João, sério que acabou, cara? Parece que começou agora. É que o tempo... Como diz o Daniel, eu tô começando a esquentar agora. A gente poderia ficar aqui por toda uma tarde, não é? Assim, que seria uma alegria muito grande para nós, é um papo fantástico.
mas nós vamos ainda para um pouquinho para suas reflexões finais, né? Maravilha. E, enfim, mas eu já queria de antemão externalizar o carinho, a gratidão, o prazer de receber você aqui no Lawcast, que eu tenho certeza que vai inspirar milhões de profissionais, jovens e também já em uma fase mais avançada da carreira, não é? E que vai inspirar alunos Brasil afora por poderem ter essa perseverança, né? Terem essa resiliência e essa paciência de não saltar etapas, de não queimar largada, né? Exato. E muitas vezes de não ficar trocando, porque às vezes essa inquietude faz sempre a pessoa voltar a estaca zero. Exato. E é muito complicado isso. Então, te passo a palavra para suas considerações finais, não é? E depois encerramos. João, primeiro eu quero agradecer demais esse convite. Você é um grande mentor na minha vida, assim, eu tenho um carinho muito grande por você, uma admiração muito grande. Então, fazer parte desse podcast para mim hoje é um grande dia da minha carreira. Eu sinto realmente agraciado com esse convite. E eu quero deixar esse recado final para as pessoas que nos assistem, seja você que está iniciando ou você que está já numa carreira. Não perca duas coisas. Primeiro, uma visão clara de para onde você está indo. Uma frase que é muito relevante diz o seguinte: quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Então tenha essa visão, porque essa visão vai te trazer esperança no dia ruim. Tem os dias ruins. Você fala assim, nossa, hoje foi um dia ruim. Aí você lembra para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo. E siga propósitos, né? Não troque propostas por propósitos. Por que eu tenho tanto amor e tanto carinho e tanto apreço pela Ânima? Porque é uma empresa de propósitos, de princípios, de valores. A gente lembra todos os dias o que a gente está fazendo aqui. A gente está transformando o país por educação. A gente não está vendendo commodity, a gente não está vendendo cebola, a gente está transformando, impactando vidas, construindo sonhos. Seja a gente do jurídico, que é uma área meio, não é uma área fim, ou o professor que está lá na ponta, todos os dias esses princípios, esses valores se conectam. A gente tem essas grandes inspirações, Marcelo, um grande amigo, uma grande inspiração, Daniel, uma grande inspiração, Escobar, Rosseto, Átila, Ricardo Cansado. Ricardo Cansado. O Ricardo recuperou tantas operações, né? UniBH, Unimonte, hoje está lá como vice-presidente executivo fazendo um trabalho brilhante. Então é importante você ter essa visão clara de futuro e lembrar disso. Você é movido por propósito e não por proposta. Então o que o João falou tem muita relevância. Não fique pulando de galho em galho. Tenha clareza de onde você está. E se esse lugar onde você está tem propósito, fique tranquilo. As propostas virão, mas você precisa construir uma vida calcada em princípios, valores e propósito. E essa é a cultura da Ânima Educação, né, pessoal, que foi idealizada e cultuada pelos nossos fundadores e que, graças a Deus, ela consegue descer e permear todo o ecossistema Ânima, né? Fica aqui, então, pessoal, um grande abraço para todas as instituições integrantes do ecossistema Ânima. Algumas foram citadas aqui, mas elas são tantas e tão lindas, e cada uma com as suas riquezas e peculiaridades em cada rincão do Brasil, não é esse país continental, que a gente muitas vezes não há tempo hábil, porque precisaríamos de horas e horas para poder abordar toda essa beleza que é o ecossistema Ânima, né? Então, Beto, mais uma vez, meu amigo. Obrigado, João. Um grande abraço, foi uma honra te receber aqui conosco. Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um Lawcast e nos aguardem que o próximo episódio será tão bom quanto este. Um abração e tudo de bom.